muito bem-vinda a você, mãe de adolescente que está assistindo essa gravação. Essa live foi feita dia 19 de junho de 2023 e ela é feita especialmente para você que é mãe de adolescente e deseja melhorar o vínculo com o seu filho. Esse conteúdo eu chamo de Adolescer, porque aqui eu trago temas em que eu converso sobre o desenvolvimento físico e emocional dessa fase que vai da criança até o adolescente, né? Que é a que a gente conhece como adolescência. Então aqui eu abordo esses temas tanto físicos quanto emocionais. Toda semana eu trago um tema. Então se você está chegando aqui hoje, toda segunda-feira às 19 horas eu estou aqui com você fazendo uma live. Para você que é mãe que entende que precisamos de conteúdos mais robustos para entender melhor essa fase que o filho está passando. E aí eu abordo cada semana um tema, mas estou aqui aberta para sugestões de novos temas, para as dúvidas. Então, mesmo se não for o tema da sua dúvida, vai trazendo aqui para mim no chat, que eu trago um conteúdo depois. Então, por exemplo, hoje a Cacá que me mandou um direct, não precisa ser um direct, pode ser aqui também, tá? Na live. E eu vou anotando, vou pondo na minha listinha e vou trazendo aqui as sugestões de vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre meu adolescente quer namorar e eu não sei o que fazer. Você tá passando por isso? Me conta aqui embaixo. Eu vou precisar de duas ajudas hoje. Uma é se você tá passando por isso e dois... peraí, só uma pausa. Eu olho pro lado, para quem tá chegando hoje, eu olho pro lado porque eu faço um conteúdo, eu preparo essa live, eu não venho aqui sem preparar, eu preparo bonitinho para abordar tudo que eu acho importante, para não esquecer de abordar tudo que eu acho importante. Mas, às vezes eu dou uma mudada, dependendo do tipo de dúvida de vocês. Então, eu preciso saber qual é a idade dos adolescentes que estão passando por isso aqui na live. Porque os mais novinhos a gente vai abordar de uma forma e os mais velhinhos a gente vai abordar de outra forma. Então vão me contando aqui embaixo se é importante esse conteúdo, se o filho de vocês está passando por isso, que idade, e se vocês tiverem casos, já vão falando aqui para mim aqui embaixo para eu ir lendo e a gente compartilhando. E eu vou ter que pôr meu óculos porque eu não enxergo o que vocês estão escrevendo. Ai, ai. Então vamos lá. Então o que a gente vai falar hoje a gente vai falar sobre namoro. O que é namoro? É um relacionamento. Um relacionamento romântico com outra... Eu ia falar outra criança. Outro adolescente. Mas crianças da mesma idade. Hoje a gente vai abordar o namoro do adolescente. Então, o namoro com crianças da mesma idade, tá? Aquela coisa gostosa de passar o tempo junto, né? De ter encontros supervisionados, ou pelos pais, ou pelos responsáveis, troca de mensagem, troca de carinho, chamada de vídeo, né? Hoje eles falam, tia, fiz uma call, né? Fiz uma call de tantas horas com meu namorado, né? Então é isso, né? Essa coisinha gostosa da adolescência, essa descoberta do amor, a gente vai conversar disso hoje. O que a gente não vai conversar hoje? Sobre relacionamentos com pessoas muito mais velhas, porque aí é outra situação, né? E relacionamentos abusivos, tá? Então hoje o nosso foco é esse namoro gostoso da adolescência, essa descoberta do amor, meu primeiro amor. Tem até um filme, né? Meu primeiro amor. Quem quiser fazer parte aqui ao vivo, me manda, tá? Mas escreve pra mim, porque às vezes as pessoas clicam sem querer. Então escreve, Soraya, eu quero te contar meu caso ao vivo, tá? Bom, expliquei o que a gente vai conversar hoje, o que a gente não vai conversar, que são os abusivos, né? E por que é uma oportunidade? Por que é uma oportunidade a gente conversar sobre isso com o nosso filho? Eu acho que eu tô falando muito rápido, vamos devagar. Engatei a quinta marcha aqui, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrando, deixa eu ir lendo as dúvidas de vocês para eu já sabendo o que eu vou abordar. Ai, Jesus, olha cá.
já tensa com esse tema. Minha filha tem 12 e me disse que tá namorando. Hoje eu trouxe o tema, como eu falei, porque a Cacá me mandou em particular. E aí eu fiz um enfoque aqui de 12 anos, porque ela me falou que a filha tinha 12 anos, então a minha aula é baseada nesse pedido dela. Mas eu posso ir ajustando aqui os comentários de acordo com o que vocês forem postando, tá bom? A Cris falou assim, você me ajuda muito. Ah, obrigada, eu compartilho com muitas amigas. Obrigada por me ajudar a compartilhar. Obrigada por essa ajuda. Doutora, se puder falar sobre espinhas com 13? Estefânia. Estefânia, me manda no particular o que você quer que eu aborde sobre as espinhas. Me manda mais detalhes sobre o que você está passando com isso, tá? Que eu faço sim, acho importante. Boa noite. Cacá, como eu estava com os conflitos, acabei falando que tudo bem, isso. Mas que não queria mandar nada de beijos e agarração. Mas na verdade queria falar não. É isso mesmo. Muito bom. Alice, boa noite. Permiti que meu filho de 15 anos namore a menina também de 15. Eles são bem tranquilos. Ambos frequentam a casa um do outro. Nós pais acompanhamos. Perfeito, Alice. Perfeito. Mas estou esperando... A Cacá falou. Mas estou esperando passar por esse conflito que estamos passando para cortar. Não quero ela namorando agora. E meu esposo também não apoia. O que faço? Tá. Vamos falar disso hoje. Na salinha da minha filha é muito comum falarem de relacionamento com o mesmo gênero. É comum entre crianças de 9 anos o que fazer. Cris, eu não ia abordar isso, mas vou falar disso, tá? 9 anos ainda é muita mistura de sentimentos, né? Eles misturam o melhor amigo com o amor, né? Então, tem essa mistura de que, nossa, eu admiro tanto, eu me identifico tanto com a minha best friend, né? Que elas falam BFF lá, best friend, BFF, best friend forever, né? Então, é a melhor amiga para sempre. Então, tem uma identificação tão grande, tão profunda, que às vezes eles misturam esse sentimento, tá? Então, é por isso que acontece isso com as crianças de 9 anos. Vai conversando sobre isso, sobre admiração, sobre carinho, sobre amor, tá bom? Opa, passeando e brincando? O que será que é o seu canal? Fiquei curiosa. Minha filha com 17 anos ainda não namora. Muito bom. E é cobrada por amigos e parentes. Sinto que ela fica com vergonha. Como se comportar diante dessa situação? Me pegou de surpresa pela cobrança dos parentes. Converse com ela sobre... Eu já tô adiantando, né? Enfim, não comecei ainda lá, mas eu já vou falar. Converse com ela que é isso aí. Ela tá esperando um amor. E namorar não é essa história de que cada hora, né? Como é que tá aí essa história de que fui na noite, saí, beijei 10. Gente, isso não é amor, né? Namoro é encontro, né? É aquela coisa gostosa de compartilhar momentos, experiências. E tem que ter uma identificação, né? Principalmente o primeiro amor, gente, que delícia. Meu primeiro grande amor eu nunca mais esqueci. Isso é memorável, né? É para sempre, marca a nossa vida. Então, a sua filha está sendo extremamente inteligente. Ela está esperando pelo primeiro amor, né? Então, fala para ignorar esses comentários. Traz mais para me conta mais sobre o que vocês estão passando, se eu não ajudei com esse comentário. Mas conversa com ela sobre isso, sobre a importância do amor, sobre a importância da parceria, do companheirismo, do afeto, do carinho.
E não vai ser com qualquer um, não, que a gente vai se encontrar, né? Ela é muito nova. Primeiro amor é lindo. A Cris falou, tá vendo? Você me ajuda sempre. Obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada pelo incentivo. Thaís, minha filha fez 18 recentemente e ainda não namora e nunca namorou. Thaís, tudo ótimo, tá? Eu acho que tá dentro da normalidade, gente. Que bom que vocês estão manifestando isso aqui. Me pegaram... eu fui pega de surpresa, mas eu tô adorando. Eu uma vez conversei com a minha filha que não queria saber de ficar com meninos na escola e nem na minha rua. Coloquei ela numa escola e agora está namorando esse menino. Tá vendo? É a tal do proibido. A gente vai falar disso. Tá bom. Então vamos voltar aqui. Então é uma oportunidade. Por que é uma oportunidade? O que eu quero trazer com essa live, né? Mostrar para vocês que o namoro é uma oportunidade de a gente conversar sobre relacionamentos para o futuro. Então não esqueçam que esse relacionamento agora que a sua filha e o seu filho estão começando já é uma construção para o que vai ser o relacionamento, né? Não os, mas o grande relacionamento deles no futuro, que é o casamento. Então a gente vai plantando agora, né? Então a gente vai orientando sobre relacionamento, sobre amor, sobre companheirismo, sobre respeito, sobre aprender a falar não, sobre respeitar o sentimento do próximo, respeitar o limite do próximo. Então a gente tem a oportunidade de conversando sobre relacionamentos. Então é uma grande oportunidade isso que está acontecendo na vida de vocês, né? Deixa eu ver se eu anotei mais. Relacionamentos saudáveis, falar sobre relacionamentos saudáveis, sobre respeito, comunicação. Então é uma oportunidade de a gente conversar sobre comunicação entre pessoas, né? Ele aprender a se conhecer, se observar, o que faz bem e o que faz mal, e saber conversar, colocar o que sente e saber ouvir. É muito aprendizado, gente, essa história de namoro na adolescência. Consentimento, né? Então, também aprender, ensinar, né, o filho a aprender a falar não na hora que não quer, mesmo quando houver pressões externas, que nem vocês acabaram de falar aqui, né? O parente pressionando, o vizinho pressionando, os amigos da escola pressionando, né? Não, aprender a respeitar o seu momento, né? Então, isso tudo tem que estar envolvido, entendeu? É muita coisa envolvida. Se a gente pensar, é só um namoro, não é só um namoro. É bastante coisa para aprender. E até comentar, né? Começa na criança mais velha, né? 15 para cima, né? Começar a conversar também sobre violência, sobre abuso, de uma forma leve, mas já ir orientando, tá? Então é uma oportunidade de muitas conversas importantes e uma construção para o relacionamento que eles vão ter no futuro, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos que eu passei. Já passei por situações em que... Nossa, já passei por várias situações, gente. Então, eu lembro de uma situação de uma menina de 12 anos. Ela queria namorar e a mãe não deixava, e a mãe achava um absurdo, como assim? Eu não quero isso. E aí eu aconselhei a mãe a sentar e conversar com a criança, adolescente, sobre o que é namorar para ela. E depois da conversa, a mãe se surpreendeu. Namorar para ela era só ficar junto. Era o melhor amigo. Então, depois que ela entendeu que era só passear de mão dada, era só compartilhar momentos juntos, ela consentiu. E foi isso. Esse relacionamento dela foi isso. Eles brincavam juntos. Então, na escola, eles ficavam juntos, eles brincavam. Rolou ali um beijinho. Mas foi isso. Então, eles eram grandes companheiros. Então, foi uma situação leve,
tranquila, saudável. No momento ela foi contra, né? E isso só desperta mais o distanciamento entre a mãe e a filha, né? Então ela parou, ouviu, me ouviu, né? E foi conversar com a filha sobre isso. O que a filha queria, né? Qual era a expectativa da filha para esse relacionamento? E era só ficar mais perto do namorado dela. E eles brincavam. Eles continuaram sendo crianças. E foi tranquilo. Agora eu tive também uma situação de uma criança que teve o primeiro beijo. E aí eu já fico brava, eu tô até engolindo seco aqui porque eu fiquei brava com a situação, porque o menino a fez sofrer e os meus adolescentes eu trato com muito carinho. E aí o menino, o que ele fez? Ele beijou, né? Ele fez todo, né? Marcaram o encontro no shopping, um dia especial, deu um beijo nela e não olhou mais na cara dela. E eu queria passar pelo computador, né? Pra pegar esse menino e chamar a atenção dele. Mas tô brincando. Então foi uma oportunidade que a mãe teve de já começar a construir com essa filha um monte de coisas. Porque ela tá atraindo esse tipo de menino? O que tem nela que tá atraindo esse tipo de menino? Eu até fiz um vídeo sobre isso aqui. Depois, quem se interessar, procura, tá lá no feed. Então eu preciso me entender, me conhecer, me observar para saber por que eu tô atraindo esse tipo de menino. Então não é chegar pra filha e falar, esse menino não presta, esse menino não sei o quê. Não é criticar o menino. Menino, deixa o menino. Olha para sua filha. O que está acontecendo com ela para ela ter atraído esse tipo de relacionamento? Porque na hora que ela começa a se observar e se reorganizar, ela para de atrair esse tipo de menino. Senão ela vai ficar atraindo esse tipo de menino pro resto da vida. Entendeu? Então, por isso que eu falei, esse namoro na adolescência é muito mais do que só um namoro. É bem importante, já é uma construção aqui do que vai ser no futuro. Tá? Então a gente trabalhou em consulta, eu trabalhei com a mãe, com a criança, para ir conversando bastante sobre isso, tá? E outra situação que eu peguei numa primeira consulta, uma menina de 15 anos que veio com a avó e ela já tinha um relacionamento com relação sexual assumida, com a avó sabendo, ciente. Então, para as crianças mais velhas, a gente precisa de uma conversa mais voltada para a sexualidade também, porque o índice de gravidez aos 15 anos é alto. Então, o tipo de conversa com meninas acima dos 15 anos já tem que, além de abordar essas questões de relacionamento que eu tô falando até agora, também tem que entrar sobre a sexualidade, tá? Aí é uma conversa um pouco mais delicada, tá? Bom, trouxe os meus exemplos e agora eu quero ler... só quero terminar antes de ler os exemplos de vocês, os casos de vocês, eu quero só terminar com uma questão assim. Muitas mães me falam, não vou falar de namoro, porque senão eu já vou estimular a relação sexual. Não, gente. Então lembra, antes da adolescência ali, né, no comecinho da adolescência, 11 é muito cedo, né? 12, 13 anos, começa a falar de namoro, é essa coisa mais gostosa que a gente tá conversando aqui, tá? Então é dar mãozinha, no máximo ali um beijinho, andar de mão dada, brincar junto, ficar junto, supervisionado pelos pais, pelos responsáveis, ou trocar mensagem, fazer a call, né, que eles falam. Então, mais isso, tá? Então, não é estimular a sexualidade, não. É só permitir iniciar essa coisa gostosa, né, de ficar mais juntinho,
e aproveitar esse momento para ter essa conversa de tudo isso que a gente já falou aqui hoje, tá? Então, não, você não vai estimular a sexualidade mesmo porque você nem vai abordar esse tipo de conversa ainda nessa idade, tá? Você vai trabalhar mais a base dos relacionamentos, tá? Então, você vai trabalhar amor, confiança, conversa, o que mais que eu falei? O dizer não, o respeitar o próximo, tá? Ou então, muitas mães falam assim... vai tirar o foco dos estudos, nada de namorar, senão vai esquecer da escola. Gente, você querendo ou não querendo, ela vai estar apaixonada. Não tem como falar, não, você não pode estar apaixonada. Isso tá lá dentro, tá no coração, né? Então, ela vai desfocar um pouquinho, ele vai desfocar um pouquinho, porque ele vai ficar ali olhando o amorzinho novo, né? Aquela coisa gostosa, tá? Então, se você pensa assim, te convido para refletir com essa live, tá bom? Deixa eu ler aqui os comentários de vocês, aí eu volto para o meu conteúdo. Fez 18, essa a gente já viu. A Cacá falou assim, trocamos ela de escola. Mais de 15 em 15 dias ele vem visitar o pai. Cacá, e por quê? Por que você tá tão angustiada? Conta pra mim. Eu tô entendendo então o contexto. Você não queria, mas acabou falando que sim. Mas tá querendo, na verdade, falar que não. Ela tem 12, ele tem 15... Não, a idade dele. Me conta pra mim. Conta pra mim a idade dele. Que de 15 em 15 eles se veem porque ele vem visitar o pai. A Cacá falou assim, ela disse mesmo que era pra ficar junto. E só dava um beijinho, mais nada demais. Isso. Vai conversando com ela, vai permitindo. Quando você permite e você vai se mostrando aberta, a menina geralmente ela vai contando o que está acontecendo. O menino também. Então, se você permite e vai mostrando os limites, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, também temos que trazer. Não é só dizer que tá tudo bem e a gente não vai pôr limite, tá? Então, daqui a pouco a gente vai conversar disso. Vai deixando essa porta aberta, porque aí você vai vendo, ela vai chegar empolgada em casa e ela vai te contar o que está acontecendo. E você vai acompanhando, né? Através do que ela vai te contando, o que está acontecendo. Geralmente a gente passa as mães passam por um estresse muito grande e o que elas querem é só isso, é ficar ali juntinho, tá? Até conversei, a Cacá continuou, conversei com meu esposo que às vezes proibir é pior que falar escondida. Eu acho isso, tá? Porque aí fica com raiva e aí mesmo que eu vou fazer, tá? A minha mãe não quer, então ela vai ver só. E aí acaba fazendo mais coisa ainda só porque tá proibido. Então, eu sou mais a favor da conversa, do estar junto, de abraçar e estar presente. Mas essa é uma visão minha pessoal. Mas esse final de semana já descobrimos que deram beijinhos, pois uma vizinha veio me falar que o filho dela contou. Aí meu esposo não gostou. Ixi. Eu já havia falado pro meu esposo, mas falei para ele fingir que também não sabia para ela não achar que pode tudo. Eu acho que você deveria conversar com ela sobre isso. Conversa e vai pondo limites, tá? Conversa antes de acontecer. O ideal é sempre conversar antes. Então, você vai dar limites antes. Limites... aí eu vou dar spoiler já do que eu ia falar. Mas limites de horário, limites de local, limites de com quem você vai estar junto. Então, ela é muito novinha ainda pra estar sozinha, tá? Então, tem que estar ali com alguém, não do lado, mas perto, tá? Que mais, gente? Boa noite. Nossa, ninguém comentou nada. Comentem, gente, aqui pra mim. Eu vou continuar enquanto vocês estão falando, comentando aqui sobre o caso de vocês, tá? Então,
ao meu ver, um dos erros que muitas mães cometem é o proibir. Então, eu acho que na hora que a gente proíbe, vem esse sentimento, né, no adolescente de que, como assim tô proibido? Eu não posso ser eu mesmo? Eu não posso fazer o que eu quero? Então, aí mesmo que eu vou fazer, tá? E aí eu tenho medo do que pode vir como consequência. Então, eu acho que um jeito errado da mãe agir nessa situação é proibir e o outro é menosprezar. Ah, coisinha de criança, besteirinha, vai passar. Eles se sentem muito menosprezados com esse comentário, tá? Isso faz muito mal pro filho, porque é como se eu não estivesse entendendo o que ele tá passando. Como se eu estivesse dizendo que aquilo não é importante. E naquele momento é a coisa mais importante para ele. Então eu não estou valorizando a coisa mais importante para ele naquele momento. E isso distancia o filho dos pais, tá? E outro erro também que, ao meu ver, fica controlando todos os passos. Então, que mensagem recebeu, vai ler, tá? Eles estão conversando ali na tal da call, né? Para quem não sabe, a call é através do Zoom, do Meet, né? Eles conversam por esses aplicativos, né? Então, fica aqui do lado ouvindo. Então, esse excesso também não é legal. Então, eu acho que tem que ter uma supervisão nesses pequenininhos que eu chamo, né? 12, 13, 14 anos, né? Tem que ter um adulto perto, tá, gente? Então, mas não ali do lado, sentado no sofá, os três, né? A mãe, o menino e a menina, né? Deixa ali, né? Tô aqui na cozinha fazendo alguma coisa, eles estão ali no quintal, entendeu? Uma supervisão um pouquinho distante. Tá ali no shopping, a mãe tá passeando e eles estão passeando. Então, uma supervisão um pouquinho à distância, mas ali de olho, tá? E o que eu acho que é certo, né? Eu acho que é certo na hora que você receber a comunicação da sua filha, do seu filho, de que ele quer namorar, primeiro, respire fundo, se acalma. Não seja impulsiva, porque, lógico, a primeira reação nossa é de jeito algum. Então, calma, respira, para não ser impulsiva, amadurece a ideia. Se precisar, você pode falar, a gente conversa, deixa eu pensar melhor e a gente conversa daqui a pouco, tá? Então, primeiro respira. E esteja aberta para ouvir o que ela está sentindo, ouvir o que ela está pensando e quais são as expectativas dela sobre esse namoro. Como eu falei no começo, de repente a gente está pensando, ai meu Deus, ela já quer ter relação sexual. E não, ela só quer ficar junto, andar de mão dada, passear de mão dada, passear no parque, passear no shopping, tá? Ir ao cinema. Às vezes é só isso. Então, ouça quais são as expectativas da sua filha, do seu filho para um namoro, tá? E o que fazer? Esse é o final da live, então eu vou ler aqui alguns comentários e aí eu finalizo a live com sobre o que fazer. Bastante gente entrando, mas não tem ninguém comentando, tem pouca gente comentando. Vão me contando, gente, as situações que vocês estão passando. A Cacá continua. Ela não fica sozinha com ele, não. Isso. Moro em frente de uma praça, então brincam na praça com os amigos, mas tô sempre de olho. Perfeito, é isso aí. Então tá ali, não tá juntinho, grudado, mas tá ali sendo supervisionado, tá? Tá deixando livre, mas sempre ali, de olho, tá?
A Cris. Doutora, eu sempre tento lembrar do que eu sentia na adolescência. E como gostaria que minha mãe agisse comigo. Daí eu tento agir de maneira que não crie um distanciamento entre nós. Perfeito. Perfeito. Então a gente tem que lembrar que a gente também já se apaixonou, já teve o primeiro amor. Para mim foi gostoso demais, foi uma descoberta maravilhosa, foi um namoro muito gostoso. Então marca a gente para sempre, marca a gente nos relacionamentos futuros, tá? Então se a gente souber fazer essa construção com o nosso filho, se a gente estiver junto, né, mostrando a importância do amor, do companheirismo, de saber falar o que sente, de entender o que está sentindo, do limite meu e do próximo. Então essa é a construção importante nessa idade. É isso que eu tô querendo trazer de convite aqui para vocês, tá? E aí, se aconteceu alguma coisa de, né, atrair uma pessoa, ele atraiu uma pessoa que é meio inadequada, que nem esse caso que eu contei para vocês, aproveita a oportunidade para fazer essa construção, de mostrar o que está acontecendo aqui dentro do seu coração para você estar atraindo esse tipo de relacionamento que não foi legal. E aí trabalha aqui dentro o que está acontecendo que não está legal, para eu conseguir atrair boas pessoas ao meu redor. Tá bom? Então é um momento de construção muito importante, gente. Eu acho que eu pulei uma pergunta aqui. Teve uma mãe? Ué, então peraí, deixa eu voltar aqui, porque eu vi que apareceu uma pergunta. Eu acho que alguém me perguntou assim, mas como é que eu começo a falar disso? Se eu não me engano, alguém me perguntou, e eu não tô achando, mas eu tenho quase certeza que alguém me perguntou isso. Se eu pulei alguma pergunta, gente, me manda de novo, por favor, porque à medida que o pessoal vai entrando, vai subindo, e aí eu tô com medo de ter perdido alguma pergunta. Geralmente, a filha vem falar, o filho vem comentar, ou ele vem comentando com historinhas indiretas, sabe? Então eu já passei por situações que começa a contar que não sei quem tá namorando, não sei quem tá namorando, então ele tá cutucando a gente para trazer essa informação. E aí você mostra-se aberta para ele trazer o que tá acontecendo, tá? E já vai conversando, né? Começou a entrar na puberdade, já vai conversando sobre esses pilares que eu falei. Amor, companheirismo, carinho, afeto, respeito, saber dizer não, saber entender o que está passando aqui dentro no coração, saber respeitar o limite do outro. Então já vai construindo isso, tá? Não é para falar de sexo entre 8 e 12 anos aí, né? 12, 13 anos. É para falar de relacionamento, sobre namoro, essa coisa gostosa. Então vai falando sobre isso de forma indireta. Então passou um filme, conversa sobre isso. Passou uma série, conversa sobre isso. Viu que não sei quem tá namorando com não sei quem, aproveita para conversar sobre isso. Então tá ali no jantar, vai conversando. Tá voltando da escola, vai conversando. Então vai conversando sobre essa base, tá? E aí na hora que você vai se... E também vai falando, filha, quando acontecer, a mamãe tá aqui para conversar com você. Filho, quando acontecer, a mamãe tá aqui para conversar com você. Então você já vai deixando esse canal aberto. Que aí ele ou ela, eles vêm contar, tá bom? Eu acho que tinha tido essa pergunta. Espero que eu tenha respondido. Se não respondi, me fala aqui embaixo. E é isso que nem a Cris falou, né? Eu tento agir de uma maneira que não provoque um distanciamento, né? Cacá falou, obrigada pelas palavras, amo seus conselhos, obrigada. Espero que dê tudo certo. A Jenny falou, doutora, como abordar o assunto bissexualidade? Fico meio perdida em relação a isso. Na hora que ela vier te perguntar. Na hora que ela vier te perguntar, você responde de forma simples o que ela estiver perguntando, tá? Você não precisa levar
o assunto. O que você precisa é estar aberta para o assunto. Então, surgiu lá na série, você conversa sobre isso. Surgiu no filme, você conversa sobre isso. Se ela te perguntou, você conversa sobre isso, mas de forma simples, de acordo com as perguntas que ele ou ela te trouxer, tá? Vejo que os jovens estão muito abertos a esse tipo de relacionamento. Estão. Mas não sei se você ouviu, Jane, lá no comecinho, tá? Então, lá nos 9, 10, 11 anos, tem muito essa identificação com a melhor amiga, geralmente, né? Então, eu me identifico muito com ela é muito, muito parecida comigo, ela entende tudo que eu falo, ela entende tudo que eu sinto. Então, às vezes tem essa mistura também de sentimento, tá? Mas isso é porque tem muita admiração, então é uma mistura de sentimentos mesmo ali no comecinho, tá bom? Tá bom. Então eu vou pro finalzinho já da live, tá, gente? Então, o que a mãe pode fazer? Né? Aconteceu. Soraya, minha filha, chegou pra mim e falou que tá namorando. Não, que quer namorar. Não tá namorando. Que quer namorar. Meu filho chegou pra mim e falou que quer namorar. Tem ali 12 anos. Gente, antes dos 12 eu acho muito novinho, tá? Entre 12 e 15 anos, né? Chegou pra mim e falou que quer namorar. Então, primeiro, conversar. Conversar sem julgamentos, tá? Sem críticas, sem falar, é coisinha de criança, isso vai passar, esquece. E converse ouvindo as expectativas do seu filho sobre o que é namorar. O que ele deseja com esse relacionamento? O que ele espera desse relacionamento? Para você entender quais são as expectativas dele. Ai, mãe, eu quero andar de mão dada, eu quero ficar junto, eu quero brincar com ele, quero estar mais pertinho. Tá? Então, ouvir quais são as expectativas do seu filho sobre isso. 2. Trabalhar muito a questão do respeito, da comunicação, do consentimento, do saber dizer não, de respeitar o não do próximo, de saber o que eu sinto, o que é importante para mim, tá? Então, trabalhar esse autoconhecimento no seu filho, tá? E estimulando isso, né? Estimular ele a entender, isso eu gosto, isso me faz bem, isso eu não gosto, isso me faz mal, quero ficar longe, tá? Então, vai estimulando esse autoconhecimento no seu filho, tá? Então, 2, essa base de construção, né? 3 importante, gente, esse item é muito importante aqui dessa live. Ponha limites, tá? Então, até agora eu falei o lado gostoso, o lado bonito, o lado de construção, mas a gente não pode esquecer que o menino e a menina estão adquirindo um novo corpo. Eles estão passando por uma transformação física e hormonal. Então, precisa ter limite e precisa estar junto. Então, antes do encontro, antes de tudo acontecer, né, na hora que ele traz ou ela traz para você de que tá querendo começar a namorar, você já traça as regras. Não esqueçam que eles não têm maturidade para isso. O cérebro deles não tem essa maturidade para isso. Então, essa maturidade quem tem que dar são vocês. Esse limite quem tem que dar são vocês. Então, decidir aonde vão ser os encontros, que horas começa, que horas termina. Os encontros ao vivo, né? Trocar mensagem, tudo bem, a call, tudo bem, né? Mas precisa, o encontro presencial tem que ter ali a supervisão dos pais ou de responsáveis, horário para começar, horário para terminar. O que mais que eu coloquei aqui importante? E onde é permitido ir, né? Então, nada de ir na casa de alguém que a gente não conhece, em outros lugares que a gente não conhece, só pode ali, ou que nem a Cacá falou, ali na pracinha ali da frente, só pode ir junto comigo no shopping, ou aqui na minha casa, ou na casa da vovó, não sei. Então, também delimitar
os locais que são permitidos, tá? Então, ter esse cuidado dessas orientações de limites. Então, 3. Então, conversar, formar a base dos relacionamentos, por limite. 4. Trazer conselhos, né? Então, fica aberta para essas conversas, para trazer conselhos, porque aí ela vai se sentir à vontade de te contar. Ele vai ter vontade de te contar o que está acontecendo. Então, se você deixar essa porta aberta e trazer conselhos, ele vai te contando o que está acontecendo nos relacionamentos. 5. Lembrá-lo do limite. Não, do limite não, do equilíbrio. Namoro, escola e hobbies. Tá? Senão eles só querem namorar. E aí param de fazer todas as atividades, para de fazer o piano, o judô, o balé, a música. Não presta atenção na escola. Então não, tem que ensinar também esse equilíbrio entre os hobbies, os amigos, tá? Escola, atividades extracurriculares, tá bom? Então, ensinando também a chegar nesse equilíbrio, né? E ficar de olho, né? Ficar de olho sempre e ficar de olho em abusos, tá bom? Então, vou finalizar aqui lendo os últimos comentários, vamos ver. A Jane falou, obrigada por responder, estou amando te acompanhar. Obrigado, Jane. Se tiver ficado alguma dúvida, você me fala. Opa, outra Soraya. Interessante como eu trago Sorayas aqui. Legal, porque é tão raro. A Jane falou, tenho 2 adolescentes, um menino de 14 e uma menina de 12, quase 13. Ixi, Jane, então você tá na fase. A Shirley falou, minha filha quer só ir para as festinhas com os colegas da escola. Não namorar. Ela está com 17. É normal? Se isso for uma pergunta, eu acho que é normal. Eu acho muito normal. Nancy, e se o adolescente chega com uma marca no pescoço? Não, Nancy, não finge que não viu. Aproveita para conversar. Aproveita para conversar, porque primeiro que a oportunidade é o que eu falei lá no começo, né? É uma oportunidade de você já ir conversando sobre relacionamentos e trabalhando sobre relacionamentos com seu filho, tá? Então aproveita, deixa o que aconteceu e aborda o assunto, tá bom? A Viviane falou, sabe as palavras, pena que eu não sei quais foram, obrigada. Achei ele fazer 7 anos e adolescente? Começa com 12, vai até 19, 20, mas teoricamente, o cérebro só amadurece com 25 anos. Então, tem algumas correntes querendo esticar essa adolescência aí até os 25, tá? A Marielle falou que tá passando por uma luta. Ela tem 16 anos. 16 anos, os hormônios estão gritando. E é gritando mesmo, tá? Então precisa conversar sobre sexualidade, tá bom? O meu já acha que tem idade suficiente para tomar conta da própria vida. Quer que eu, com o pai dele, dê espaço para ele. Tem que dar espaço, mas com supervisão, tá? Tá bom. Gente, acho que respondi tudo. Espero que eu tenha acalmado o coração de vocês. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar. Eu produzo outros conteúdos sobre isso. Mas eu acho que eu abordei bastante temas aqui, né? Agradeço a participação de todos vocês. Se puderem, me mandem mais sugestões no direct, que eu faço conteúdo voltado para vocês, tá bom? Se puderem, me manda um pouquinho da história, tá? Para eu entender como abordar aqui na live. Muito obrigada.
Espero vocês nos meus conteúdos diários. Então, para quem não sabe, eu tenho todo dia posto um vídeo novo. E toda segunda-feira, às 19 horas, eu tenho live aqui com vocês. Gente, beijos. Deixa eu só ver, tiveram mais 2 aqui. Obrigada por você me responder. Adoro suas lives. Muito obrigada, Shirley. Tenho 2 netos, um de 15 e outro de 17. Nancy, a idade é um pouquinho mais avançada. Então, ficar de olho também na parte da sexualidade. Conversar bastante sobre isso, tá? Abordar, se mostrar aberta. Tô aqui, se bem que é neto, né? A avó, na verdade, tem que curtir. Deixa pra amanhã esse papel. Doutora, obrigada. Sou fã número 1. Obrigada, Cris. Beijo. Muito obrigada. Muito bom esse assunto de hoje. Fátima. Deve ser Má e Fátima. Gente, muito obrigada. Beijos. Bom descanso. Até mais.